Gente, boa tarde. Simone, lembra de apertar o play aí para a gente gravar, né? E deixar depois disponível para os agentes da integração. Feito! A gente está aqui com um super time, o nosso parceiro é a HTL, que sempre trazendo temas aí que vão auxiliar vocês. Noronha é um destino maravilhoso, não é fácil. Se você não estudar, se você não se especializar, se você não se tornar autoridade no assunto, tem muitas minúcias aí nessa venda. E eles trouxeram um convidado muito especial, especialista no destino, que vai esclarecer para nós, agentes de viagens, tudo que a gente precisa saber para dominar aí Noronha e transformar e converter em vendas, que é um destino que, além de despertar, né, toda a curiosidade do brasileiro, ele atende brasileiro de norte a sul. Não importa de onde é a sua agência, não importa onde vocês estão, sempre tem cliente querendo ir para Noronha. E a gente está aqui para aprender. Obrigada, EHTL, mais uma vez, por trazer sempre maravilhosos temas para a gente. Obrigada, Caio, Filha, Simone, Silvia. E o pessoal que tiver dúvida, como a Silvia já falou, deixa aí no bate-papo que a gente levanta aí essas questões no final. Perfeito, tudo bom? Vamos começar? Vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui na tela, só um minuto. Estão conseguindo ver? Sim, a gente já está vendo. Só um minuto. Pronto. Então, pessoal, boa tarde, tudo bom? Me chamo Caio, aí como o pessoal apresentou. Eu não sou um especialista em Fernando de Noronha, né? Porque Noronha é muito difícil de você vender Noronha, é muito difícil de você entender o destino. Mas eu fui agraciado, graças a Deus, a ter a oportunidade de ter convivido, morado em Fernando de Noronha durante uma boa parte da minha infância e até minha adolescência, né? Hoje eu moro em Recife. Eu iniciei começando o trabalho na Luque Noronha, com meu pai, com a Ayrton. A gente tem empresa lá também chamada Atalaia Noronha, que é a empresa de passeio que faz parte do grupo Luque, certo? E aí a Luque Noronha é uma operadora de turismo que vende exclusivamente pacotes para Fernando de Noronha, né? A gente vende e comercializa todo tipo de pacotes de pousada, de passeios e tal. A gente vende desde a pousada mais básica, né? Dentro de um mínimo exigível, até a pousada mais luxuosa da ilha, né? E aí, com o passar dos anos, né? Logicamente, Noronha foi crescendo e tal, e a gente abriu uma terceira empresa, que se chama Pousadas Alto da Ilha Noronha, né, que a gente fez o arrendamento de 3 pousadas e a gente administra a pousada na ilha, né? Eu vou falar um pouco mais sobre e todos os tipos de pousada da ilha. Elas estão na categoria selecionada, né, que é a categoria intermediária da ilha, com aquele estilo mais rústico, mais para quem realmente busca estar na ilha bem acomodado, mas também certo? E aí, só continuando, a Alto da Ilha, ela tem cerca de 2 anos, é uma empresa nova, né? A gente vem arrendando essas pousadas aí há pouco tempo. A Luque Noronha vai fazer, tem quase 20 anos, completou 18 anos agora esse ano, e a Atalaia tem quase 30 anos aí lá em Fernando de Noronha, certo? Falar um pouco sobre a ilha agora. A ilha Fernando de Noronha ela é composta por 21 ilhas e ilhotas e tem 26 quilômetros de extensão, certo? Em 1988 foi criado o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e hoje a ilha ela é dividida em 2 áreas. Vocês podem ver aí, tem esse amarelo laranja um pouco mais escuro, que é a parte maior aí da ilha, é o chamado Mar de Fora, né? E ele está compreendido Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, ou Panamá. Essa parte mais clara, que é chamada de APA, que é a Área de Preservação Ambiental, que é a área menor da ilha, e hoje essa área é a área onde estão boa parte das casas, das pousadas, as praias mais urbanas, por exemplo, de Praia do Cachorro, Praia da Conceição, ficam nessa área, tá? Nessa área, por exemplo, não tem restrição de horário de visitação e tal. Na outra área, no Panamá, tem restrição, ok? E aí, só a nível de informação também, o Panamá, ele compreende hoje 56% do arquipélago de Fernando de Noronha e a APA compreende 44% do arquipélago.
Esse Mar de Fora que vocês estão vendo aí para essa parte de baixo do mapa, ele fica voltado para o continente africano, certo? É um mar mais aberto também e ele normalmente ele é um mar mais revolto. Exemplo desse da foto que vocês estão vendo aí do lado esquerdo. Já o Mar de Dentro ele é voltado para a costa brasileira e normalmente esse Mar de Dentro ele é mais tranquilo. Logicamente, dependendo da época do mar, essa variação pode ocorrer, tá? Às vezes o mar de fora fica mais tranquilo, o mar de dentro fica mais calmo, mas aí depende também do período, certo? Um pouco mais sobre Noronha. Noronha ele tem 1 hora a mais do horário de Brasília, sempre 1 hora a mais, tá? É fuso horário, não é questão de horário de verão. Fica a 360 quilômetros de Natal e 540 de Recife. Né? Você pode observar que, apesar de ele estar mais próximo de Natal, bem mais, mas Fernando de Noronha pertence a Pernambuco. Já teve várias brigas aí de Rio Grande do Norte com Pernambuco, mas inclusive com o Rio Grande do Norte querendo tomar algumas vezes e tal, mas isso aí é um pouco difícil de acontecer, acho que não vai acontecer. Noronha tem hoje uma agência bancária do Santander e uma agência do Bradesco. Santander ela fica na Vila dos Remédios, que é a parte histórica da ilha, e a agência do Bradesco fica na Vila do 30. Tem também um caixa 24 horas, sendo que esse caixa ele fica no aeroporto da ilha. Quando o aeroporto fecha, logicamente, o caixa não fica mais disponível. Então, a gente sempre aconselha o turista que quer levar dinheiro espécie, né, que ele leve uma quantidade legal, ou então ele pode fazer o saque nesse caixa 24 horas no aeroporto, que nem sempre está funcionando, tá? Ou então utilizar o Banco Santander e Bradesco. Mas aí também boa parte dos estabelecimentos da ilha hoje já oferecem pagamento em débito e crédito, certo? Pouquíssimos não aceitam. Se você for em restaurantes, bares, até bares de praia, a maioria já aceita cartão. As companhias aéreas que estão voando para lá hoje são Azul e Gol, certo? A gente teve uma redução de voo, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas teve uma redução de voo agora a partir desse mês de abril, né, com restrição por conta do lockdown. E Fernando de Noronha, Pernambuco entrou, mas Fernando de Noronha ficou fora com algumas restrições. E aí teve redução, a Azul está com 1 voo diário e a Gol está com 4 voos semanais, certo? Alguns dias a Azul ainda tem um voo extra. A voltagem da ilha é de 220 volts. Isso é importante saber também, né? Porque às vezes o turista chega lá perguntando se é 110, perguntando se a pousada tem transformador. Apesar de algumas pousadas terem transformador, mas assim, nem todas, e acaba que ele fica naquele perrengue lá sem conseguir carregar um celular, um carregador, enfim. A internet na ilha, toda a ilha tem internet via satélite, certo? Não importa se é uma pousada turística ou se é uma pousada maravilha, Nanás, Maria, enfim, a internet é via satélite. E a gente pede para que isso seja bem informado para o cliente, porque às vezes a gente fala que assim, a pousada tem internet e tal, mas assim, pode variar muito, né, o sinal da internet, mesmo quando o céu está azul, né? Dependendo da velocidade do vento, dependendo se parou uma nuvem em cima da ilha e tal, a internet já não fica tão boa, tá bom? E aí é sempre bom informar, ó, na internet a pousada pode ter a internet, mas o sinal não pode ser tão legal por conta disso aí. Vou falar um pouquinho sobre a taxa de preservação ambiental. Noronha hoje, eu até falei lá no treinamento que a gente fez, o pessoal fala que tem 2 taxas, né? Noronha não tem 2 taxas. Noronha tem uma taxa, que é obrigatório, e tem um ingresso ecológico que não é obrigatório, porém, para visitar algumas partes da ilha, você vai ter que comprar esse ingresso, certo? Eu vou falar um pouquinho agora da taxa de preservação, que é obrigatória. Todo visitante que vai na ilha, que a gente chama ela de TPA, ela está custando atualmente R$ 79,20 por dia e por pessoa, certo? E aí, crianças a partir dos 5 anos incompletos já são isentas. O pagamento dessa taxa, antigamente, até antes da pandemia, ele era feito ou pela internet ou no momento de chegada na ilha, né? Porém, ele, até por conta de aglomeração, fila e tal, a administração da ilha colocou para esse pagamento ser feito apenas pela internet. Logicamente, em um caso ou outro, de algum problema e tal, não conseguiu pagar, o visitante ele pode pagar lá na ilha no momento da chegada, mas 95% dos pagamentos hoje estão sendo feitos através do site sounoronha.com.br. O passageiro vai acessar o site lá, vai preencher, informar a quantidade de dias que ele vai ficar na ilha e tal,
automaticamente o simulador já vai informar para ele qual o valor total, né? Se tiver mais de uma pessoa, ele vai preencher, soltou o seu dado, no final ele vai perguntar se vai acrescentar mais alguma pessoa, e aí ele pode acrescentar várias pessoas, e no final ele dá o total, certo? Nesse caso, pode ser feito via cartão ou boleto. Até esses dias atrás, a função do boleto estava indisponível, né? Mas acredito que eles já devam ter resolvido, ok? E aí, o que a gente pede também para deixar ciente, no cartão não, mas no boleto, que seja pago até 72 horas, pelo menos, antes da viagem, né? Para chegar lá e não dar problema de compensação, ok? E o ingresso ecológico, como eu disse, né? Não é uma taxa obrigatória, né? Tanto é que é ingresso, certo? Mas, para ter acesso a algumas áreas da ilha, você só vai conseguir ter acesso se tivesse ingresso, certo? O ingresso, Noronha teve concessão de algumas áreas, né, que é pela Econoronha, que inclusive é o pessoal que administra a Catarata do Iguaçu. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram algumas melhorias de acesso, né? Fizeram decks de acesso, aquela parte, por exemplo, da Praia do Sancho, você chega lá no Mirante. Todo dequeado agora, desde o Sancho, a Baía dos Golfinhos, o Forte dos Dois Irmãos, para tirar aquela foto dos irmãos, tudo ali é com deck, inclusive pessoas cadeirantes agora já conseguem fazer todo esse trajeto, ok? E aí tem também um ponto de apoio, né? Com banheiros, com lojinhas, etc. E aí a gente tem alguns pontos lá na ilha, hoje, que são na Praia do Soeste, tem um ponto desse, tem um ponto também na Praia do Leão e tem outro ponto na praia no acesso do Mirante da Praia do Sancho, certo? Esse ingresso, diferente da taxa de preservação ambiental, não é por dia, certo? Mas aí você paga R$126 para turistas brasileiros e o dobro para turistas estrangeiros, tá? R$252, ok? Criança menor de 11 anos e brasileiros acima de 60 anos não pagam. E aí, igualmente, a taxa de preservação, por conta da pandemia, eles estão preferindo que esse pagamento seja feito de forma online, né? Apesar de que na ilha tem quiosques que podem ser comprados esses ingressos, ok? O site é Parna Noronha, de Parque Nacional Noronha, ou então econoronha.com.br. Pode ser pago também no cartão ou boleto. Lá você vai preencher todos os seus dados, né? Como eu copiei aqui do lado direito. Aí você informa se o passageiro no caso ele, né? Ele que vai fazer isso. O passageiro vai colocar se ele é estrangeiro ou brasileiro, já vai dar o valor total dele lá, ele escolhe a forma de pagamento, vai ser confirmado, ele imprime essa via e quando chegar em Noronha, ele se apresenta no quiosque e tira o cartãozinho dele. E aí, com esse cartãozinho, ele vai ter acesso a todas essas entradas, certo? E aí, ela é válida por até 10 dias de visitação. Ou seja, se ele estiver lá durante 10 dias, ele só vai ter pago, se ele for brasileiro, ele vai pagar R$126 e pode entrar e sair quantas vezes ele quiser, de cada ponto desse, ok? Falar agora um pouquinho sobre a Covid lá na ilha, né? Como a gente está lidando com isso aí. Em março do ano passado, o turismo na ilha fechou, certo? E aí, fechou para todo mundo, né? Não podia nem quem era morador, nem quem era morador podia sair, todos os turistas tiveram que sair da ilha, e aí a gente fechado, certo? Entre março a agosto do ano passado, o trânsito foi liberado apenas para moradores da ilha e pessoas que estavam a serviço, ou seja, o morador teria que, se quisesse sair, ele podia sair da ilha, mas se ele quisesse voltar, ele teria que fazer o exame do Covid, dando negativo, ele pegava o Fernando Noronha, ainda ficava de quarentena, fazia um novo exame, para só então depois, ok? Isso aí a gente ficou dessa forma de março a agosto, apenas com ilhéus e pessoas a serviço, né? Não podia entrar nenhum turista. A partir de setembro do ano passado, a ilha foi reaberta apenas para pessoas que tiveram Covid, né? Elas comprovavam que já tinham tido Covid, naquele prazo mínimo, né? E a gente estava recebendo apenas um voo semanal da Azul, ou seja, mesmo com a ilha reaberta, a gente sofreu bastante, porque Noronha, no normal, a gente recebe 5, 6 voos, dependendo do dia, diários, certo? E a gente passou a receber um voo apenas semanal da Azul, ok? Em outubro de 2020, Noronha foi reaberta para todos os turistas, fazendo o exame RT-PCR negativo, com no máximo 24 horas antes do voo. Ou seja, mesmo com essa flexibilização aí, muita gente reclamou na época, porque, por exemplo, o pessoal ia viajar na segunda-feira e ia ter que fazer o exame no domingo.
E aí acabava atrapalhando, porque muito laboratório não fazia o teste em 24 horas, não entregava em 24 horas, e não tinha como a pessoa apresentar. E a gente também estava com... Os voos aumentaram, né? Foram para 3 voos semanais da Azul e 2 da Gol, certo? Apesar dessas exigências aí de 24 horas antes do voo no máximo, o fluxo da ilha aumentou um pouco, né? Até por conta do voo, da quantidade de voo, mas a gente também teve muita remarcação e muito cancelamento por conta disso aí. Em novembro de 2020, teve a malha, permaneceu o mesmo protocolo, certo? A única coisa que aconteceu foi que ampliou a malha aérea, de 7 voos semanais da Azul, que era praticamente um por dia, e 4 voos semanais da Gol, que, inclusive, é dessa forma que a gente está hoje. Né? A gente regrediu um pouquinho por conta do avanço da Covid. A partir de dezembro de 2020, eles já alteraram, né? Depois de muita reclamação, o pessoal da administração colocou o RT-PCR com, no máximo, 48 horas antes do voo, que é isso que está acontecendo até hoje, né? O Noronha está aberto, né? Para o turista, né? Você pode entrar, porém, você tem que apresentar o exame de 48 horas antes do voo. Tem que fazer o exame na sua cidade, se o turista mora em São Paulo, ele tem que fazer 48 horas antes do voo, do embarque em Recife, certo? Quando ele fizer a sua conexão em Recife, ele vai apresentar impresso o exame negativo, a companhia aérea vai olhar esse exame, vai conferir se ele deu negativo. Se tiver negativo, ele está liberado para embarcar para Noronha, ok? Chegando lá na ilha e desembarcando, ele vai apresentar esse mesmo exame para o pessoal lá da imigração, certo? Ele apresenta, o pessoal vai olhar novamente o exame negativo e ele vai poder entrar na ilha. O que tem acontecido bastante, a gente está pedindo cuidado de todo mundo. Tem o pessoal chegando com o exame fora do prazo, né? Para tentar arriscar, para ver se funciona e tal. Não vou dizer que 100% não, mas assim, pode até passar, mas tem acontecido casos de o pessoal da companheira verificar o horário tudo e ele não embarcar. Tem acontecido também casos de o pessoal fazer exame de laboratório e não é aceito, tá, pessoal? Deixar o cliente bem ciente disso, que tem que ser aquele RT-PCR mesmo do exame mesmo laboratório e com no máximo 48 horas do embarque, ok? Quem já testou positivo, né, pode apresentar o resultado sorológico com no mínimo de 20 dias e o máximo de 90 dias antes do voo, ok? E aí, voltando um pouquinho em dezembro de 2020, a gente voltou a praticamente ter um voo de cada companhia aérea por dia, né? A gente tinha 7 da Azul semanal e 7 da Gol também, ok? Como a ilha está hoje, né? Em março, eu coloquei março aqui, mas a gente considera março e abril, que até então não mudou muita coisa. Noronha está aberto, né? Recife, Pernambuco, ele está em lockdown. A gente está com algumas restrições, né? De horário, de funcionamento de algumas coisas, mas Noronha ficou fora dessa quarentena, né? A gente permaneceu esse lockdown aí, né? Que ficou fora. Estava até o dia 28/3, mas agora ele se estendeu até o final desse mês, até o dia 30/4, certo? Permanece o exame negativo com 48 horas antes do voo, ok? O sorológico também, né? Para quem já teve mínimo de 20 dias ou máximo de 90 dias da realização do exame. Como eu disse lá na frente, o resultado ele deve ser impresso e apresentado na companhia aérea, não vale o cliente mostrar no celular, não vale mostrar, tem que estar o resultado impresso, ok? A restrição que está em Noronha, né, está proibida toda atividade não essencial das 22 às 5 horas da manhã, todos os dias, ou seja, não está podendo funcionar restaurante e tal, mas assim, para um destino de Noronha, de ecoturismo, normalmente o que a gente observava é que a boa parte dos restaurantes, né, dos estabelecimentos, nesse horário já não funcionavam, né? A maioria já fechava de 11 horas da noite, meia-noite no máximo, ok? Também está vedada a realização de festas, eventos sociais, corporativos institucionais, né? Você pode, por exemplo, ir no Bar do Cachorro, que é muito conhecido em Noronha, né? Mas está proibida a realização de bandas e tal, tem um som lá, ambiente, mas não vai ter festa, realização de eventos, de casamentos. Até semana passada teve, não sei se vocês chegaram a ver, mas até saiu na mídia que o pessoal fez uma festa lá, uma festa de aniversário na praia da ilha, na Praia do Bode, e a polícia simplesmente chegou lá, certo? Não é isso? Chegou lá e levou o pessoal para a delegacia, né? O pessoal está respondendo agora.
ok? Limitação de voos, né? A partir de abril, aí, um voo da Azul por dia e 4 voos semanais da Gol. Então, dessa forma, é a forma que a gente está funcionando hoje. A Azul está fazendo um voo por dia e alguns dias da semana ela coloca um voo extra, né? No máximo 2 ou 3 dias no máximo. E a Gol está com 4 voos semanais. Vou falar agora, sair dessa parte de Covid, né? E falar sobre Noronha, ok? Para explicar um pouco de como funciona, né? Como são divididas as categorias de pousadas em Noronha, a gente tem que primeiro entender um pouco como funcionou, né? Em meados dos anos 70, o alojamento militar que tinha em Noronha foi transformado no primeiro hotel, que era o Hotel Esmeralda, certo? Em Noronha, aquelas pousadas que a gente chama hoje de pousadas turísticas, domiciliares turísticas, ainda não existiam, só tinha o seu hotel. E nessa época dos anos 70, Noronha recebia cerca de 100 turistas por semana em voo charter, certo? E aí o que é que aconteceu? Aconteceu que muita gente começou a chegar na ilha, né? Noronha começou a ficar conhecida, aí para surfar, para fazer trilhas e tal. E acabou que tinha muita gente que chegava na ilha sem hospedagem, né? Não ia para ficar nesse hotel Esmeralda. Ele chegava lá e aí um morador da ilha, um cara que era um pescador, uma pessoa que trabalhava lá na ilha, falava: fica aqui em casa, eu tenho a casa com 3 quartos, mas eu coloco meus filhos aqui para dormir comigo no quarto e a gente desocupa um e você fica aqui e me paga tanto. E por muito tempo foi assim que funcionou a pousada domiciliar em Noronha. Por isso que a gente chama desse nome. Porque as primeiras funcionavam dessa forma. Inclusive o turista muitas vezes comia, tomava café, almoçava, jantava com o próprio pessoal da casa, né? E aí isso foi aumentando. As pousadas, né, com o turismo crescendo na ilha, o que é que o pessoal fez? O pessoal foi arrumando as casas, uma casa que antigamente era um quarto, o cara fez um puxadinho para ele para a família atrás e deixou toda a casa para receber o turista. Ele foi colocando ar-condicionado no quarto, ele foi colocando uma cama box, foi colocando um enxoval melhor, ele foi colocando muitas pousadas de cofre, banheiro com chuveiro quente. E aí todo esse ambiente da ilha foi se transformando. E aí hoje, né, a gente divide a ilha em 3. Normalmente a gente fala que a ilha tem 3 tipos de hospedagem, né, que são as pousadas turísticas, as pousadas selecionadas e as pousadas VIPs, certo? Pousada turística, toda pousada em Noronha um dia foi uma pousada turística, certo? O que muda é o tipo de investimento que cada dono da pousada, uma pessoa que arrendou a pousada, enfim, entendeu? Passou para outra pessoa que fez nessa pousada. Noronha tem, mesmo a pousada turística, né? Tem pousada que não tem ar-condicionado, tem pousada que trabalha hoje em dia com ventilador, que não tem cama box, enfim, que a pousada só tem um quarto. A Look Noronha, né? A gente trabalha com pousadas turísticas que tenham pelo menos, né? Deixa eu passar aqui só para vocês entenderem. Todas as nossas pousadas, todas elas têm ar-condicionado, TV, frigobar e banheiro privativo com banho quente, e inclui café da manhã. Eu estou deixando isso bem explicado porque muitas vezes o pessoal liga para cá e fala: Caio, mas o meu cliente vendeu uma pousada turística aqui, mas eu não sei, vai ter ar-condicionado, tem. Pode ficar tranquilo que toda pousada que a gente acomoda seu turista, ela vai ter no mínimo esses itens aí, certo? Lógico que tem muitas pousadas turísticas lá em Noronha que não possuem, certo? Mas as que a gente trabalha, elas possuem isso aí. As pousadas turísticas, elas têm em média de 4 apartamentos, né? Tem pousada que tem 7, tem pousada que tem 5, tem pousada que tem 2 apartamentos. Responder a curiosidade de muita gente, né, que eu sei que é assim, normalmente o pessoal, os donos da casa já não moram mais na pousada, normalmente tem muita gente que já mora em outra casa, né, mas tem um ponto de apoio lá na pousada. Tem gente que ampliou, fez um puxadinho na casa atrás e a pousada e a casa toda já fica só para os turistas. E os quartos, eu trouxe essas fotos aí, são basicamente dessa forma, né? Vocês vão ver, e são quartos simples, né? É para o perfil de turista que ele não quer realmente pagar um pouco mais barato para estar em Noronha. Ele, não, só quero um lugar para dormir e tal, para tomar um banho quente e tal, mas eu não quero nada caro, eu quero ficar na pousada simples. Aí a gente indica uma pousada turística, certo? Logo após as pousadas turísticas, né? Que aí entra as pousadas da gente, da que a gente está das altas da ilha, do nosso grupo, as pousadas selecionadas, né? Como eu disse lá, as pousadas selecionadas nada mais são do que antigas pousadas turísticas que receberam um investimento um pouco melhor e estão com estrutura melhor, certo?
E aí eu trouxe como exemplo algumas fotos das pousadas da gente, né? A gente tem, por exemplo, essas 3 primeiras pousadas são nossas, né? Alto da Vila, Alto da Floresta, Estrela do Mar. Mas a gente ainda tem as pousadas lá na ilha, que eu posso citar como exemplo, a Beco de Noronha, Pedra do Mar, a Pousada do Marcílio, Paraíso a pousada Mar Atlântico, a pousada Atobá, são todas nessa mesma categoria, né? Algumas possuem apartamento chalé já, e a grande diferença para a turística, você vai ver até pelas fotos, assim, é um quarto um pouco mais decorado, um conforto um pouco melhor, a boa parte dos ar-condicionados são split, elas têm TV por assinatura, boa parte também já tem internet disponível para os hóspedes, tem cofre, entendeu? E detalhar aqui um pouquinho agora de cada pousada selecionada do nosso grupo, tá? Primeiro eu vou falar um pouco da pousada Alto da Vila. Ela é uma pousada de 9 apartamentos, certo? É uma pousada de padrão médio. Ela é localizada na Vila do 30 e ela é uma pousada de 2 blocos. Ela tem um bloco da frente onde ficam 5 apartamentos stand e o bloco mais a parte do café da manhã, e um bloco de trás que ficam os 4 apartamentos superiores. Qual a diferença dos apartamentos stand para os apartamentos superiores? Os superiores, eles têm varanda com rede e mesa, certo? E as entradas são externas, né? Essa primeira foto aí de cima, por exemplo, da casinha azul, é a foto da entrada de um apartamento stand. Você vai ver que tem uma redezinha ali, uma mesinha, e os apartamentos também são um pouco maiores, certo? O conforto em si do quarto de nossas pousadas são basicamente o mesmo, né? Seja você estando acomodado na pousada da Vila, Alta Floresta ou Estrela do Mar. Você vai ver que o conforto do quarto, inclusive tipo de cama, decoração, tudo, enxoval, é todo igual, ok? A pousada Alto da Floresta, ela fica localizada na Floresta Nova, né? Ela fica na parte mais central da ilha, bem próximo ao Flamboyant, que já foi na ilha. O Flamboyant é aquela praça central, que ela fica entre o acesso das 3 vilas, né? Da Vila dos Remédios, a Vila Floresta Nova e a Vila do... Fica bem ali no centrinho. Ela e a Estrela do Mar também, ficam bem próximas. Né? Como eu disse, vocês não estão vendo aí pela foto também, a acomodação, a decoração do quarto, ela é bem parecida, né? O que vai mudar, a diferença dessa pousada é que ela tem 10 suítes e todas são stand, certo? Ela é uma casa, ela é um exemplo básico de uma casa que era uma pousada turística antes, não sei se alguém trabalhava vai reconhecer, mas essa aí era a antiga pousada da Bel, né? Era uma pousada bem simples, a gente praticamente derrubou ela e construiu outra, e aí ela tem 10 apartamentos, né? Totalmente reformados e os apartamentos com saídas externas, certo? Diferente lá da Alta Vila, ela não tem apartamento com varanda, mas os apartamentos são bem legais também. E por último, né, que foi a última pousada que entrou no nosso grupo, dessa categoria de pousada intermediária, que é a pousada Estrela do Mar. Diferente das outras duas nossas, a Estrela do Mar ela é uma pousada com uma área bem maior, né, os apartamentos dela são chalés, certo? E todo o acesso aos chalés são feitos em decks. E é uma pousada bem arborizada, com muito verde, tem um coqueiro, tem redário também, é muito legal a pousada. Ela tem 9 apartamentos, né, do quais 4 são bangalôs superiores. Os bangalôs superiores são esses da foto do lado inferior à direita, né, que é um chalé só, é um apartamento só nessa área. E a diferença, o bangalô stand é igual, sendo que o tamanho dele é menor, porque ele é dividido ao meio, né? Esse espaço é um espaço de um chalé para 2 quartos. Ele não tem interligação entre um quarto e outro, mas ele tem ele é dividido ao meio, o espaço fica menor, mas a decoração é tudo igual, ok? Bom, já falei agora de pousada turística, de pousadas selecionadas, e aí passar só a dar uma pincelada agora sobre pousadas de luxo e pousada VIP, né? Elas não são nossas, né? Mas a gente também vende essas pousadas através da Look Noronha, certo? Assim como as outras pousadas, né? As pousadas de VIP, né? Elas também vieram de antigas pousadas turísticas, e na maioria dessas, os apartamentos são bangalôs, a maioria elas já tem seus restaurantes próprios, a maioria alguns têm jacuzzi na varanda, tem hidro, outros têm academia. Alguns exemplos dessas pousadas, a gente pode citar Pousada Zé Maria, Pousada Tejuaçu, Pousada Tribuju, Maravilha. Essa foto de cima aí é o quarto da novíssima. Na verdade, ela era antiga Solar de Ventos, que agora a Nanai comprou.
E aí ela está com a bandeira Nanai, né? A pousada Nanai Salado dos Ventos. Ficou muito legal também, muito bonita. E aí, só para dar uma pincelada nisso tudo, para você ver que a gente tem para todo bolso e gosto, né? Tem muita gente, a gente costuma falar aqui, quando eu falo de Noronha, para meus conhecidos e meus amigos, o pessoal fala, isso que eu sou de Recife, é mais perto para ir para Noronha. Imagina que é de longe. O pessoal fala muito, não, mas Noronha é muito caro, Noronha é isso, Noronha é aquilo, assim. Realmente é um destino um pouco mais caro, porque tudo que vai para a ilha, né? A gente, quando passou a ter pousada, a gente entendeu um pouco melhor como funciona isso, né? Todo o café da manhã, boa parte de nossos funcionários, tudo a gente traz daqui de Recife, do continente, ou de Recife ou de Natal, certo? Aí acaba que a gente paga o frete em cima disso e acaba que fica tudo mais caro mesmo, né? E Noronha é tudo limitado, certo? Mas aí tem para todo bolso e gosto, né? Se ele quiser ficar numa pousada mais simples, uma turística, a gente oferece. Se quiser, não, eu quero uma pousada intermediária, porque eu quero dormir bem e tal, não sei o quê, eu quero uma cama melhor, tal, mas eu não quero pagar caro, você oferece uma pousada selecionada, a gente tem várias opções, inclusive pousada selecionada é o que mais tem na ilha hoje, né? O que mais a gente vê a quantidade aumentar. E também tem a opção de pousada de luxo, né? Que Noronha não fica para trás de destino nenhum, né? Até pouco tempo atrás, a gente era carente de pousadas realmente de uma qualidade muito boa, top, né? Mas aí você pode ver, né? Pousada do Nanai, pousada Maravilhas e Maria são pousadas excelentes. Bom, fechando essa parte aí de hospedagens, eu hoje eu já não estou mais na parte integrada aqui de receptivo da ilha, né? Quem faz essa parte é Ayrton e Edna, que vocês conhecem muito bem aí. Mas aí eu vou dar uma pincelada nessa parte também, que é para a gente compreender, né? Um pouco melhor. Noronha tem muitas opções de passeio, né? A gente está com algumas restrições por conta do Covid. Estava com restrição de passeio de barco, né? Em 50%, ela foi aumentada agora para 70%, certo? Passeio Ilhatu, passeio de barco, prancha, mergulho a reboque, trilhas e canoa havaiana, né? O mergulho de cilindro, ele pode ser feito tanto para quem nunca mergulhou, como para quem é credenciado, né? A gente sempre lembra que quem é credenciado, é bom sempre levar a carteira de credencial, porque se você falar que já é credenciado no mergulho e não levar sua carteirinha, não adianta, né? Você não vai chegar na ilha e conseguir fazer o mergulho credenciado. E existe também o mergulho batismo, que é o batismo para quem nunca fez o mergulho ou não tem carteirinha de mergulho, certo? Inclusive, esse mergulho ele é muito tranquilo, até quem não sabe nadar consegue fazer esse mergulho, porque você vai ter um instrutor ao seu lado, né? O mergulho em si, o passeio é realizado mais ou menos em 2h30, 3 horas. Né? O pessoal do mergulho, a empresa de mergulho, ele leva você do porto da ilha até o ponto de mergulho, ele vai passando toda a informação, toda a instrução de como mergulhar, de como proceder, e aí quando chega no ponto de mergulho, você vai ter um mergulhador acompanhando cada passageiro, certo? Ninguém vai solto, não é tipo 2 passageiros ou 3 para um mergulhador, ele vai estar lá exclusivamente com o turista, certo? E aí ele vai mergulhar na água e o mergulhador ele vai desinflando o bote e aí você vai afundando. Por isso que a gente fala que a pessoa não necessariamente precisa saber nadar, certo? Porque ele desinfla para a pessoa descer e ele infla na hora de subir, certo? A profundidade média aí de mergulho é em torno de 12 a 15 metros, a depender da confiança que o passageiro passar para o mergulhador, certo? E o ponto de mergulho ele pode ser feito em vários locais, também a depender das condições do mar, da maré, de como vai estar lá no dia, certo? A gente tem um passeio de barco também tradicional, né? Que ele tem duração média de 3 horas. Ele sai do porto da ilha e ele faz toda aquela parte que eu mostrei lá do início da ilha, né? De uma ponta a outra do mar de dentro todo, né? Ele vai de uma ponta a outra da ilha e ele tem uma parada para banho na Praia do Sancho, né? Essa parada para banho, ela dura mais ou menos de 20 a 30 minutos. E vale lembrar também que a Praia do Sancho já foi escolhida várias vezes aí pelo TripAdvisor como sendo uma das a praia mais bela do mundo, certo? É importante saber também que esse passeio de barco, para você fazer ele, para visitar, ele passa pela área de preservação ambiental, ou seja, é obrigatório também você ter aquele ingresso ecológico, certo? Por isso que é importante a compra. Apesar dele não ser obrigatório, para fazer esse passeio, por exemplo, você vai ter que ter a carteirinha. Um outro passeio importante também, né, que a gente fala assim,
quem visita a ilha não deve deixar de fazer, né? O Ilhatu e o passeio de barco, pelo menos, certo? Se ele vai passar 3 dias lá na ilha, ele pelo menos tem que fazer o Ilhatu e o passeio de barco, né? O passeio de barco, porque ele vai conhecer a parte marítima da ilha, o Ilhatu, que ele vai conhecer a parte terrestre, né? E o Ilhatu é um passeio que é como se fosse um city tour, né? Ele começa de manhã bem cedo, de 8 horas da manhã, o pessoal pega na pousada, nesses carros 4x4, e aí ele faz praticamente toda a ilha, né? Por via terrestre, né? Ele passa por fortes, museus, praias, a parada para banhos, aí lembrando também, eles faz parada também em áreas do Parque Nacional Marinho, então é obrigatório também, para fazer esse passeio, ter o ingresso, né? Que você vai precisar entrar em área do parque. Tem banho de mar, tem passeio, você tem a oportunidade de mergulhar com tubarão, com tartaruga, golfinho na ilha não pode, tá, mergulhar, né? Tem muita gente que chega lá achando que também vai mergulhar com golfinho, não pode. E pronto, os 2 passeios principais são esses, né? O Ilhatu, e ele finaliza no pôr do sol, certo? E aí, para quem passar mais tempo na ilha, a gente sempre indica também alguns passeios que saem muito, né? Que são as trilhas. O mergulho a reboque, que foi inclusive criado lá em Fernando de Noronha, certo? É um passeio que ele também sai do porto. Uma embarcação a baixa velocidade, ela vai puxando você numa pranchinha presa ao barco, e à medida que ela vai puxando, você vai conseguindo ver toda a fauna e flora marítima, né? Você consegue ficar, normalmente esse passeio ele é feito com menos pessoas, né? Não é um barco grande, é um barco aí com no máximo 12 a 15 pessoas, e aí entra no mar por vez, né? 6 pessoas por vez, um grupo faz o trânsito na ida, outro grupo faz na volta. E aí, enquanto o barco vai navegando em baixa velocidade, você vai conseguindo ver lá naufrágios, arraias. Se você estiver no mar, né? Se o cliente de você estiver no mar e, por um acaso, passar um grupo de golfinhos, não tem problema, né? Você estava lá mergulhando, o grupo de golfinhos passou, você vai ficar lá quietinho, não vai fazer nada, não tem problema. O que não pode é o barco avistar golfinho, tá todo mundo em cima do barco, eita, eu vou pular para mergulhar com golfinho, isso aí não pode, ok? E aí tem um passeio também que está sendo muito procurado agora, que é um passeio mais recente desses, que é o de canoa havaiana, né? O passeio de canoa havaiana, ele é feito tanto no nascer do sol, como no pôr do sol, né? É um passeio muito bonito também, muito legal, que você, quando é feito no nascer do sol, você consegue ver o nascer do sol do mar da ilha, e a canoa havaiana, não sei se vocês conhecem, mas aquela canoa, ela é comprida e fina, né? Você fica bem próximo ao mar. Muitas vezes você consegue, você está lá remando, navegando, você aparecem golfinhos e eles acompanham a canoa durante algum tempo. E a mesma coisa no pôr do sol, né? Vou passar aqui para vocês um passeio, né, de barco, só para vocês terem noção de como é que funciona. VIP, desculpa. Bem legal, né? Chega a dar vontade de fazer. Agora, falar um pouco rapidamente aqui sobre a gastronomia da ilha. Só um minuto. Gastronomia da ilha. Até pouco tempo atrás, Noronha não tinha muitas opções, né? Como eu disse, né? Noronha, o turismo na ilha cresceu dessa forma, né? Muito na casa das pessoas, das famílias e tal, dos pescadores. E o pessoal costumava, né? Levar muita coisa e viajar para Noronha, como é um pouco mais caro do que quando você está nos demais locais do Brasil. Muita gente levava sua refeição, tomava café da manhã na pousada, comprava alguma coisa na rua e não jantava, certo? E aí isso mudou um pouco, né? Com o turismo crescente da ilha, muitas pousadas também tendo restaurantes, alguns barzinhos também, né? Nada pode ser construído na praia, na ilha, mas
os barzinhos que já existiam, né? Alguns foram melhorados, e aí a gente está com muita opção, certo? E alguns exemplos de bar na praia, né, que são conhecidos. A gente tem o Bar do Meio hoje, né, que é essa foto de baixo aí, que ele tem a visão tanto da Praia do Meio como da Praia da Conceição, né? Em épocas normais, a gente consegue um bar bem badalado. Tem esse Bar Mergulhão, que é essa foto de cima, que ela fica na Praia do Porto, tem uma ficha muito bonita também para Porto Sol. E a gente tem os restaurantes também da ilha que são muito conhecidos, né? Exemplo do restaurante Cacimba, restaurante Varanda, o restaurante da Pousada Zé Maria, que tem um festival gastronômico toda quarta e todo sábado, né? Você paga um valor fixo e aí você vai ter direito à entrada, prato principal e a sobremesa, né? Paga a bebida por fora, é muito legal também. Não só pela questão da experiência gastronômica, mas eles fazem uma espécie de show lá, de brincadeiras, tem uma música ao vivo depois, é bem legal. E aí, mais recente, né, outras pousadas também foram fazendo também, e a gente tem na Pousada do Vale também, dia de quinta-feira, a Peixada do Solon, que também é muito boa, né, você paga um valor fixo, e aí você come à vontade. E na Pousada Morena tem um festival de ceviche, toda sexta-feira, que também funciona da mesma forma, você paga um valor fixo, e aí você tem lá um voz e violão, é bem legal, ok? E é isso, pessoal. Eu tentei dar uma abrangida aqui rápida, né, sobre tudo da ilha. Eu quis resumir bem, assim, para a gente ter um tempo aí para tirar dúvidas. Eu imagino que muitos de vocês tenham dúvidas na hora de vender Noronha, né, porque a gente sempre recebe aqui, praticamente todo dia a gente tem muita dúvida de pessoas que vão para a ilha, né, até de agente de viagem, que precisam saber se a ilha está aberta, como é que está funcionando, enfim. A gente está aberto aí agora para esse momento. Tem muita pergunta, né? Eu já vi que Sil tem respondido aí o pessoal no bate-papo, mas quer dar destaque a alguma, Sil, para Caio poder esclarecer, algum que não ficou claro lá para o pessoal? Sil, tá me ouvindo? Ela tá aí, Simone? Mas Na vamos lá, verdade, o pessoal eles perguntou. tá. Oi, não, eu tô aqui, Oi, eu achei que você estava falando com a Silvia. Então, era com a Silvia, não sei se ela estava me ouvindo. Não, tô ouvindo. A Marília respondeu algumas perguntas, eu respondi outras, e a Marília selecionou algumas que a gente não tinha resposta. Eu não tô vendo as perguntas, tá? E se vocês podem me passar todas que a gente vai tirando dúvida. Ô, Caio, você não quer tirar o compartilhamento, que acho que fica mais fácil a gente... E a gente vai conversar olhando. Só um minuto, tá? Deixa eu tirar aqui. Ô, Caio, a melhor época que a maré tá mais limpa é setembro, outubro, né? Que é a alta na ilha, né? Para mergulho. Então, vamos lá. Baixa estação na ilha, isso tem mudado bastante, tá? Mas, assim, o costume é baixa na ilha ser entre março a junho, certo? A gente até tem esticado, a gente tem percebido, a gente tem feito isso com nossas pousadas e muitas pousadas na ilha estão fazendo também, que é esticando também o mês de julho, certo? A gente tem colocado de março a julho como baixa estação, né? E por que baixa também? Porque é o mês mais chuvoso na ilha, né? E normalmente o mar fica um pouco mais revolto, certo? Não obrigatoriamente, mas normalmente. E o mês de alta estação, os meses, compreende de agosto até dezembro, certo? Aí inclui também janeiro e fevereiro, ok? E normalmente o pessoal costuma ir para fazer o surf entre novembro e março, certo? E aí, ou fevereiro ou março, tem aquele campeonato mundial de surf lá, ok? Ou seja, mar calmo na ilha segundo semestre, você vai pegar normalmente entre agosto, começo e final, até começo de novembro. Mar mais revolto na ilha, você vai pegar de novembro até mais ou menos março. Anotou, pessoal. Isso aí é para estar com o caderninho na mão. Isso é pergunta. Agora, outra informação importante, assim, muita gente fala que se você for pegar um pacote de Noronha na baixa estação e na alta, você vai ver uma diferença, às vezes, absurda, né? Principalmente da parte aérea. Eu estava olhando esses dias aqui, mas também tem a questão de voo e tal, mas, assim, esses dias teve uma promoção de voo saindo de Recife a 500 e pouco, e de volta, né? Se você fosse pesquisar em outros períodos de alta estação, estava 2.000 cacetados, né? Ou seja,
Muita gente pergunta, Caio, vale a pena ir na Baixa Estação, mas eu vou chegar lá, vai estar chovendo, vai estar... Não, não obrigatoriamente. Noronha tem um clima muito parecido, né, com aqui do Nordeste todo. Normalmente, o que é que acontece aqui? A gente tem, sei lá, chove a noite toda, mas aí quando amanhece o dia, tá lá aquele solzão. Né? Não estou prometendo que o turista vai para Noronha, vai pegar sol na época chuvosa. Estou dizendo que, normalmente, é muito difícil ele chegar lá, passar 3, 4, 5 dias, ele pegar todos os dias de chuva, né? Mesmo em estação chuvosa. E aí, se ele quiser economizar mais, vale a pena ele ir na Baixa. Ô, Caio, eu tenho uma dúvida aqui. Hoje você já consegue, o passageiro consegue confirmar a pousada domiciliar, ele saber que vai ficar todo mundo junto, né? Você pode explicar para o pessoal? Então, vamos lá. Realmente, antigamente, ele não tinha. O que é que acontecia? A gente vendia muito, como a gente tinha um bloqueio. As pousadas, elas foram crescendo e a gente tinha um bloqueio com uma grande quantidade de pousada e de apartamento por dia. E para não ficar ruim para as pousadas davam um bloqueio para a gente e a gente tinha que se comprometer a ocupar aqueles apartamentos, né? E muitas vezes, se a gente não ocupasse, não, a gente tinha que arcar. O que a gente fazia? A gente recebia a venda, certo? E a gente ia acomodando da forma melhor que desse no mapa. Como acontecia muita alteração, a gente tinha muita pousada, normalmente a gente não informava o nome, a gente deixava para informar 48, 72 horas antes do embarque. Porém, esse cenário mudou muito já, né? A quantidade de bloqueio de pousada diminuiu, né? Hoje a gente tem mais confiança nas pousadas que a gente trabalha. E hoje, se você solicitar para a gente, né? A gente vai estar lá no Omnibus, por exemplo, né? Nos portais e tudo, com pousadas turísticas Look Noronha. Porém, assim que a gente recebe a solicitação da reserva, a gente já confirma com o nome da pousada, certo? A gente já coloca lá, ó, a pousada vai ser acomodada na pousada Agulhão ou similar. A gente sempre coloca o nome similar, porque ainda assim, em alguns casos, não que vai acontecer, não obrigatoriamente, mas tem casos que, por exemplo, nesses últimos dias, a dona da pousada, ela que toma conta da pousada, ela que recebe, ela que arruma o quarto, que a dona Maria da pousada Agulhão, ela disse, Caio, pelo amor de Deus, vou ter que ir para Recife para fazer um negócio de urgência. Aí vou fechar a pousada. Não, mas não tem ninguém para tomar. Não, tem não, vou fechar. E aí a gente tem que remanejar o passageiro. Mas, assim, são coisas, né, que acontecem, não é todo dia. Quando normalmente a gente confirma naquela pousada, a gente está honrando aquela pousada, certo? A gente coloca o nome similar, só para dizer que se acontecer alguma coisa, ele comprou aquela categoria de pousada, a gente vai mudar para uma categoria similar. Isso faz parte até do charme de Noronha, né, Caio? A gente chegar e vai falar, é Dona Maria, Dona Antônia, ela fala com fulano. Mas, como eu disse, mudou muito, né? Porque antigamente a gente tinha muito problema, inclusive, que às vezes o pessoal chegava em Noronha e o receptivo não sabia, a pousada tinha um nome, o receptivo tinha outro, aí levava para a pousada que não era, a dona da pousada recebia sem confirmar nome, enfim. Mas, assim, para ver se esse problema a gente já conseguiu resolver e tá bem melhor. Só para ressaltar que essas pousadas estão disponíveis lá no site da HTL, hein, pessoal? Vocês entram lá, vocês vão conseguir fazer reserva dessa forma que o Caio está falando. Eu já até entrei aqui e já vi como é que tá super claro. Bem dessa forma que você está colocando. Você já consegue fazer a reserva pela categoria, isso. Consegue fazer tudo lá no portal da HTL, né? Quando a gente começou aqui essa parceria, a gente só tem terrestre, agora a gente já consegue montar todo o pacote do nosso passageiro, consegue colocar o aéreo, consegue inserir a pousada, consegue inserir os passeios, e aquilo que não está lá, eles encontram. Sim. E teve uma pergunta aqui que vocês falaram de bloqueio aéreo saindo de Recife para Noronha, tá? Nós já estamos programando isso para vocês. A única coisa que não foi para... A gente já fez até as pesquisas, a gente queria fazer algo mais próximo, mas como tem os voos reduziram, que nem o Caio falou, tem poucos assentos hoje para Noronha, para a gente fazer um bloqueio não é vantagem, fica muito caro para vocês. Fica, às vezes, mais caro do que as promoções de última hora dos voos, porque eles estão lotando, continua o voo chegando em Noronha lotado. Então, assim que normalizar, a gente vai ter novidades aí para vocês, tá? Tanto regional, né, saindo de Recife, quanto de outros estados, tá? Nós vamos trabalhar aí forte, assim que retomar tudo, a gente vai trabalhar forte com bloqueios para vocês, tá bom? Bom, eu tive, assim,
eu não consegui, fui para lá com o Caio, conheci todas as pousadas, eu posso garantir todas as pousadas que são da Look mesmo, foram as que eu fiquei, são maravilhosas. Não conheci os passeios da ilha, que eu fui a trabalho, só visitei 100 pousadas, né? 100, em 3 dias. Então, está faltando. A Marília conhece bem lá, conseguiu responder para vocês. Mas o destino não preciso nem falar, né, gente? É o desejo de todo... É o primeiro desejo do brasileiro, é Fernando de Noronha, por várias pesquisas feitas em diferentes momentos. Então, acho que vale oferecer para os passageiros de vocês, né? Essa semana teve uma agência que entrou em contato com a equipe da Simone Rício, né? E aí o executivo entrou em contato comigo para falar que destino de ecoturismo, que destino que poderia oferecer para um passageiro que gostava disso. A primeira coisa que veio na minha cabeça ele já fez Fernando de Noronha? Não, ainda não fez. Eu falei, então pode oferecer Fernando de Noronha. Então é um destino que quem vai ama, né? E quer voltar. Silvia, Então... só complementando a informação, Noronha, frisar sempre que Noronha está aberto, né, para o turismo, né? Sim. Diferente de alguns lugares aqui em Pernambuco, né, infelizmente, mas Noronha, a Covid, assim, ainda está controlado, né, porque todo mundo que entra na ilha, inclusive o morador, permanece, tem que fazer o teste do Covid, né? Logicamente que tem essa janela aí, né, de 48 horas, ele pode pegar e infectar, mas assim que é localizado lá em Noronha, identificado, as pessoas são isoladas e a ocorrência de Covid lá na ilha está muito baixa, certo? Inclusive, Caio, tem uma pergunta aqui, quem já tiver vacinado precisa do PCR? Precisa, né? Eu também achei que sim. Precisa fazer. Tá. Todo mundo precisa, né? A não ser quem já pegou o Covid, que ele vai fazer aquele sorológico. Mesmo assim, tem que estar dentro daquele prazo, né? Sim. Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem. Pode perguntar direto para o Caio. Aqui tem, para quem está indo sozinha, em qual localização melhor ficar? Para hospedar em alguma das pousadas selecionadas. Pronto, vamos lá. Essa é uma ótima pergunta, tá? Porque, assim, diferente de que muita gente pensa, né? Quem nunca foi em Noronha, acha que Noronha, sei lá, vamos supor, tipo Porto de Galinha, né? Que é um lugar plano, que todas as pousadas, os hotéis estão lá na beira do mar, né? Tudo bonitinho, e Noronha é bem diferente disso, né? Silvia está aí para falar, ela andou bastante lá na ilha. Noronha é dividida em vilas, nenhuma casa, nenhuma pousada fica na praia, certo? Até porque fica apenas aquelas casas que já eram construídas, que já são históricas, mesmo assim não são pousadas, tá? As pousadas, elas ficam distribuídas em vilas, né? Noronha tem muita ladeira, para quem gosta de caminhar, né? Você consegue ir para vários lugares caminhando, não tem perigo, né? Que eu até esqueci de citar aqui, mas eu vou falar um pouquinho. Não tem perigo você caminhar em Noronha e fazer tudo. E assim, Noronha é relativamente pequeno, né? Tem muita ladeira, mas assim, as vilas, elas ficam uma do lado da outra. Por exemplo, a gente tem a Vila Floresta Nova, que ela comporta boa parte das casas e pousadas da ilha, certo? A gente costuma se localizar pela Praça do Flamboyant, que ela fica na parte central, né? E a gente tem a Floresta Nova, se você caminhar 15 minutos, você está na Vila do 30. Se você caminhar 15 minutos, descendo em direção à praia, você vai estar na Vila dos Remédios, entendeu? Se você andar mais um pouco, está na Vila Floresta Nova. Ou seja, é tudo muito perto, entendeu? Realmente não tem essa diferença, a não ser que o passageiro fale, Caio, o meu cliente quer ficar num lugar mais tranquilo, né? A gente tem uma Vila do Sueste, que é a vila um pouco mais distante, ela fica perto do aeroporto da ilha, que é onde está a pousada do Nanai hoje, a pousada do Sueste, inclusive a gente trabalha com a Sueste também, com essa e do Nanai, a Maravilha, né? Fora isso, todas as outras pousadas, elas ficam muito concentradas ali naquela parte, né? Floresta Nova, Vila de Remédios, e realmente não tem diferença, certo? Ele pode ficar muito bem acomodado, até como eu disse, Noronha não tem perigo, né? A gente tem recebido muito cliente que vai sozinho para a ilha, muito apartamento single, mulheres, homens, enfim. O pessoal da ilha é muito receptivo, né? Noronha tem muito aquela questão. Noronha é uma praia, mas com cara de interior,
certo? Noronha tem muito aquela questão, como o acesso é limitado, o número de habitantes também é muito pequeno, tem muito aquela questão ainda de você dar a mão, o pessoal dá carona, você está indo numa praia, as pessoas param no bug, lhe dão carona, lhe levam lá, entendeu? Não tem essa questão de roubo, né, na ilha. Você está voltando no bar do cachorro, por exemplo, de madrugada, logicamente, né, você não vai tomar um banho de mar, tal, e deixar no bug lá no estacionamento, sua bolsa aberta, tal, porque não tem como controlar isso, né? Mas ninguém em Noronha vai chegar com a arma na sua cabeça, bora, passa o relógio, passa isso não existe, né? Você pode andar tranquilo na ilha, as pessoas vão só para a ilha, voltam de madrugada, de barzinhos e tal, chegando na pousada tranquilo, não tem esse tipo de problema. Okay? Legal. E aí, respondendo a pergunta, não tem, né, uma vila específica para a pessoa se hospedar, porém, a maioria das pousadas, elas ficam ali, né? Vila Floresta Nova, Vila do 30, Vila de Remédios, nessa região, que é uma vila uma do lado da outra. Tá, tem uma outra pergunta aqui do Michael, falando que o treinamento foi legal, mas que não falou-se muito sobre trilhas. Você tem alguma coisa a acrescentar sobre trilhas? Tem. Trilhas, Noronha tem trilhas hoje, o que é que a gente ficou limitado, né? Existe a trilha sul, né? Estão me escutando ou não? Agora sim. E cortou um pouquinho, Caio. Cortou, Caio. Um pouquinho. Congelou ele. Acho que ele travou. Eu vi que chegou uma pergunta aí a respeito de quem já teve Covid no ano passado. Existe um prazo, né? Acho que Caio pode dar essa resposta para mim. Não é que você teve Covid a qualquer tempo. Tem um prazo limite para que você tenha tido Covid e para que o seu exame sorológico tenha validade para entrar na ilha sem ser o PCR. Se ele voltar aí, que ele ficou sem áudio, acho que ele pode explicar melhor para a gente. Mas não é qualquer época da... Eu acho que ele caiu. Será que ele caiu? Caiu. Eu acho que ele vai logar de novo. Peraí. Marília, você tem como perguntar a ele se ele está conseguindo logar? Só para a gente finalizar com essa pergunta e essa que a Gabi colocou agora. Ele caiu mesmo. A Maíra, que está colaborando aqui no bate-papo, o sorológico somente se for no prazo de 90 dias. Tá. Mas indiquem ao passageiro de vocês que façam PCR. Sim, ele está aguardando aprovar. Não entrou ainda para mim aqui. Não? Não. Aqui está aparecendo como se estivesse conectando, sabe? Aguardando para aprovar. Mas ele ainda não apareceu aqui. Para a gente finalizar. Olha, o que a gente pode fazer, Gabi, é pegar essas perguntas e a gente pede para o Caio responder e eu mando para você. Aí você distribui para o pessoal. Inclusive falando sobre a trilha também. Que sim, ele inclusive começar a falar sobre a trilha na hora que ele caiu. Sim. Bom, ele está fechando e entrando de novo. Vamos ver se ele consegue, mas se não, faz dessa forma. Sim. É que o pessoal aqui está falando, ele falou que tem que apresentar o sorológico com 48 horas também. Gente, são duas coisas distintas. O exame teste PCR, ele apresenta com 48 horas, certo? O exame sorológico, ele faz o exame sorológico, eu não sei o prazo, eu confesso a vocês, precisaria de Caio explicar, mas você tem que fazer o exame sorológico de quem já teve Covid com um prazo de dias. Você teve Covid em março do ano passado, o sorológico não vai detectar, compreenderam? É mais ou menos isso. Se Caio não voltar, eu vou esperar essa resposta chegar por escrito e mando no grupo para vocês, tá certo? Ele acabou de entrar. Oi? Então, Caio, explica aí para a gente. Caio, surgiu uma pergunta. Meu computador fez alguma coisa aqui, eu vou ter pelo celular. Então, Caio, você ia falar sobre a trilha e depois tem uma colocação de teste de Covid que a Gabi estava tentando ajudar aqui também.
Tá, vamos lá. A gente ficou um pouco restrito a trilhas, porque a maior parte das trilhas, elas precisam ser liberadas e agendadas pelo... E aí, antigamente, a gente conseguia vender Trilha Atalaia, Capinha-Sul, as outras trilhas, antes de chegar na ilha. Porém, hoje a gente não está fazendo isso por conta dessa restrição, né? Muitas vezes o passageiro comprava e aí chegava na ilha e o ICMBio falava, não, a gente vai fechar o parque hoje, a trilha tal, porque alguma coisa e tal, e não vai ter. A gente tinha muita solicitação de reembolso, muita chateação com o passageiro e a gente não vem mais. Mas aí, de fato, a gente ainda permanece fazendo essas trilhas, né? A gente fica que quando o passageiro chega na ilha, ele faz um agendamento com o ICMBio e a gente faz a trilha com ele, né? A gente tem a trilha Atalaia, né? Que é a visitação para a Praia do Atalaia. Tem a trilha do Capinha-Sul, né? Que é uma trilha é a trilha mais pesada, né? Que ela não tem sempre, ela precisa ser agendada e precisa ter uma quantidade de pessoas, né? Ela dura o dia todo, ela faz uma parte daquele mar de fora todo da ilha, né? Ela é uma trilha de nível bem pesado, porque ela tem caminhada em cima de pedras, de rochas, tem descidas e subidas, tem parada para banho em piscinas naturais, é legal. Tem a trilha do Piquinho, né? Que é uma trilha que ela dá acesso à pedra, a segunda mais alta pedra da ilha, que ela fica do lado do Morro do Pico, por isso que ela tem esse nome Piquinho. É mais tranquila ela, que você faz uma caminhada de 30 minutos e aí consegue ver o pôr do sol da parte mais alta da ilha, certo? E tem aquela trilha que é a Costa do Mirantes, que é a trilha que contempla toda aquela parte do Mirante, né? Da Baía dos Golfinhos, a Praia do Sancho e o Mirante dos Dois Irmãos. Que essa mesma vista, né? Você consegue ver também pelo Ilhatu. Ou seja, a gente não indica a pessoa que faz Ilhatu ela fazer essa trilha porque e vice-versa, né? Porque ela já vai ter visto no outro passeio. Tá. E, Caio, então agora a dúvida que eles estão dos exames de Covid. Eu não estava aqui na pergunta. Como é que foi a pergunta? Eles perguntam o seguinte: o teste PCR com 48 horas de antecedência e o sorológico, aquele outro teste que também é aceito, ele tem que ser feito com quanto tempo de antecedência e qual é o resultado? É de quem teve Covid há quanto tempo que detecta nesse teste para ser aceito e entrar na ilha? Tem um índice, tem algo que eles possam identificar? O sorológico é para quem já teve, certo? E aí ele tem que fazer o exame com no mínimo 20 dias e no máximo 90 dias de que ele teve o Covid, entendeu? Tá. Então, para quem foi positivado, no mínimo 20 e no máximo 90, faz e é aceito também o teste, né? É o exame, se tiver dentro desse prazo, ele pode levar e aceita, entendeu? Para quem já teve. E para quem não teve, ou não sabe se teve, ele vai ter que fazer o exame com no máximo 48 horas. Do embarque, tá? Esse 48 horas é do horário do embarque. Do horário do embarque. E eu comentei, né, mas é bom comentar de novo, não aceito o teste de farmácia, tá? A gente está vendo aí casos, quase parece que toda semana tem caso de passageiro chega no aeroporto com exame de farmácia e a companheira manda voltar. Nem embarca para Noronha. E o exame tem que ser impresso, né, Caio? Todos os exames têm que ser impresso. Tem que ser impresso. Não pode ser no celular, tem que ser impresso. Tem que ser impresso. Tem mais uma pergunta aqui. Gostaria de perguntar sobre o acesso às praias. No geral, a grande maioria tem difícil acesso, com escadas? Como assim? Como é isso? Não, então, na verdade, Noronha é um destino do ecoturismo, mas a gente tem as praias urbanas, né, que são aquelas praias que ficam na área de preservação ambiental, que é mais tranquilo, você não tem horário para fazer visitação e não tem outras restrições. O acesso a elas normalmente é mais tranquilo, né? Mas aí se você pegar, por exemplo, a Praia do Sancho, o único acesso à Praia do Sancho, né, que é essa praia que você tem acesso ou pelo mar, que é no passeio de barco, porém no passeio de barco você vai tomar banho na praia, mas sem chegar na areia, né? Que normalmente os barcos param um pouco longe e aí fica até perigoso você ir nadando. Ou acesso pela praia, no passeio de barco, ou então por terra no Ilhatu, que é uma fenda no meio das pedras. E aí o acesso é um pouco complicado também, né? Mas, assim,
complicada para a gente, você ter um suporte do guia, de um acompanhante e tal, não tem problema, né? Tem crianças que conseguem passar, que descem as escadas sem problema, tem idosos que conseguem descer. É isso que eu ia te perguntar agora. E a melhor idade? Tranquilo também? Tem problema também. Tem problema também. Logicamente, né? Cada um respeitando, né? Sua entendendo? Você não pode também chegar... Acontece às vezes de tipo assim, o passeio Ilha Tour chegou ali na Praia do Sancho, em cima tem um acesso da praia e o pessoal não quer descer porque acha que não vai descer ou não consegue. Não tem problema. Vai ficar um dia lá, uma pessoa com você, vai passar um pouquinho um momento, o pessoal vai descer, ficar meia hora, 40 minutos lá na praia e no retorno você encontra com o pessoal, entendeu? E aí, as outras praias, né, não tem essa fenda. A única praia que tem a fenda com a descida são cerca de 50 metros. A descida são 2 escadarias no meio das pedras, certo? E aí, fora essa praia, Noronha, por ser uma ilha de origem vulcânica, né, tem várias praias que você tem acesso através de pedra, né? Você vai ter que passar por algumas pedras, e inclusive dependendo da época do ano, né? Quando o mar está mais agitado, normalmente uma lava, aquela areia da praia todinha, e aí começa a aparecer muitas pedras, né? Só andar com cuidado que não tem problema, não. Ok. Todos mais perguntas? Acho que não. Qual pousada é mais perto do mar? Não tem. Olha, veja, como eu disse, né? A gente não tem uma pousada na praia, a gente tem algumas pousadas que já eram privilegiadas, né? Que já tinham construções antigas, que não é na praia, mas que tem uma vista panorâmica para o mar. Por exemplo, a pousada Nanai, né? A nova agora, que é a Nanai Solar dos Ventos, e a pousada Maravilha ficam uma do lado da outra. Elas ficam bem próximas à Praia do Sueste, né? Inclusive, elas têm uma vista muito bonita para a Praia do Sueste. Outras praias também. Por exemplo, na Vila dos Remédios, a gente não trabalha com muita pousada lá, né? Mas as demais, elas são um pouco mais distantes mesmo, são nas vilas. E aí, por exemplo, da maior concentração de pousada da ilha, que fica na Vila Floresta Nova e na Vila do 30, para as pousadas mais urbanas, para as praias mais urbanas, né? Que é Praia do Meio, Cachorro e Conceição, você leva aí de 15 a 20 minutos andando. Ok, gente. 1 hora aí falando desse paraíso, a gente ficaria bem mais tempo, né? Noronha é um tema muito gostoso. Queria agradecer mais uma vez ao pessoal, a equipe aí da EHTL, agradecer a Caio, que trouxe aí todo esse conhecimento de Noronha, aos agentes que estão aqui acompanhando, sempre estudando. Esse treinamento vai ficar gravado, Simone vai passar para a gente depois, e a gente vai incluir lá no nosso site para que vocês assistam e quantas vezes precisarem aí para vender Noronha. Tá bom. Muito obrigada, Caio. É sempre muito bom, né, Gabi, falar de Noronha, esse destino maravilhoso. E estamos à disposição. Eu vou estar lá em agosto. Deixei a minha para precisei cancelar, eu sinto na pele aí, porque eu acho que eu sou uma consumidora da minha agência, assim, eu estou sempre querendo passear e eu precisei que era no período que ali estava fechado, mas eu estou ansiosa e fiquei feliz aqui, que é uma boa época. Agosto é uma excelente época. Olha, eu vou te falar, agosto, normalmente, assim, a visibilidade, o pessoal acha que é mentira, mas no mês de agosto, setembro, outubro, a visibilidade do mar é de 50 metros. Ou seja, você em cima do barco, você consegue ver 50 metros de profundidade. Nossa, que espetáculo! Maravilha. Muito obrigada, Caio. Obrigada a todos mais uma vez. Estamos sempre à disposição. Gabi, se tiver alguma sugestão de algum destino que tenha mais carência, que vocês precisam aí, só comunicar a gente que a gente prepara um treinamento para vocês, tá bom? Tá, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada, Caio. Tchau.